E as quedas foram a principal causa de mortes em idosos em Marília entre os anos de 2010 e 2019. É o que revelam números registrados pelo Ministério da Saúde. Uma média de 30 vítimas fatais por ano. É um número muito alto, né? E um profissional médico com experiência no atendimento a idosos e familiares explica como pode ser feita a prevenção aos acidentes dentro e fora de casa. Vamos acompanhar. Depois de ter passado por 6 cirurgias para a colocação de próteses nas pernas, a Aparecida, de 71 anos, toma muitos cuidados para evitar quedas. Eu não passo na rua em lugar nenhum sozinha, sempre segurando em alguém, uso bengala o tempo todo e a minha casa não tem tapete, porque eu já tenho 6 cirurgias nas pernas, então eu tenho que ter muito cuidado. E ela tem razão. Quando o assunto é o risco de queda para os idosos, o perigo está em toda parte, principalmente dentro de casa. E dentro de casa, dentro do banheiro, essa é a prevalência. E dentro do banheiro porque tem os maiores riscos. Por exemplo, casa de idoso ainda tem um hábito, uma falta de reforma da época, uma atualização. A reforma é a presença do bidê. O bidê é um grande causador de queda. Então, seguida do meu alerta, a minha orientação. Dados do Ministério da Saúde mostram que em Marília, as quedas foram a principal causa externa de morte de idosos na última década, sendo responsável por uma média de 28 vítimas fatais por ano entre 2010 e 2019. O desfecho fratura seguida de óbito, que ele causa a queda em idoso, que provoca um efeito dominó, o efeito cascata. É uma queda seguida de uma fratura, de uma cirurgia, de uma imobilização, uma permanência no hospital por longo tempo, complicações, aumento riscos de embolia, aumento risco de pneumonias, aumento risco de lesões por pressão, feridas. Para se ter uma ideia, os tombos matam mais idosos do que a soma de acidentes de trânsito, intoxicações e violência. E o risco aumenta junto com a idade. Por isso, o médico explica que a melhor arma contra as quedas de idosos é a prevenção. Mas uma resposta de chamar de alerta de prevenção de quedas é que o leite fica esperando você dar as costas aí. Ele fere e derrama. Então é mais ou menos assim, qual é a próxima queda? Por que o idoso cai? Porque um descuido ele cai. Então aí fica meu alerta, por que o idoso cai? Por causa de várias razões que a gente deve ficar atento. 30 vítimas fatais por ano, isso falando de Marília, é um número muito alto. A Marília é uma cidade grande, mas não tem um porte de uma capital para a gente comparar 30 pessoas, né, por ano, 30 idosos por ano, vítimas fatais por queda ou consequência delas, né? O médico especialista colocou muito bem, fez muito bem essa colocação, porque na maioria das vezes, ou em boa parte desses acidentes, não é a queda que causa a morte dessa pessoa, desse idoso, dessa idosa, e sim a complicação, as consequências. Muitas vezes os ossos são mais frágeis, o idoso quebra o fêmur, é uma recuperação bastante complicada, exige cirurgia e na cirurgia pode haver complicação, né? Outras situações, uma quebra de braço, uma quebra de perna, do pé, do tornozelo, tudo quando a pessoa já tem uma idade mais avançada, vai ficando mais difícil, né, de você consertar e muitas vezes a única forma é cirurgia, além da recuperação. Então as consequências, né, são inúmeras e são elas, na maioria das vezes, que levam a uma complicação e até à morte. Por isso a prevenção ela é bastante importante
como tudo, né? Como tudo quando a gente fala, a gente tem que prevenir, a gente tem que tomar o cuidado, a gente tem que conhecer ali, vai viajar? Então, peraí, deixa eu olhar como é que está meu carro, como é que é a estrada para eu poder chegar em segurança, levar minha família. Ah, eu vou praticar uma atividade física. Então, peraí, eu aguento essa atividade, como que eu vou fazer? Não vou exagerar, para que eu não tenha problemas, né? Para que eu realmente possa aproveitar. E na queda é exatamente a mesma coisa, você fazer a prevenção. Poxa, tem idoso em casa, tem escada, peraí, vamos ver uma alternativa. Tem o tapete, vamos tirar o tapete, pode escorregar, causar alguma outra situação. E a gente está falando de idosos, né? Trazendo essa realidade de Marília para colocar como idosos, mas os acidentes domésticos atingem qualquer idade. E os acidentes domésticos normalmente ocorrem porque a gente acha que dá para subir no banquinho, para pegar aquele potinho lá em cima do armário, dá para a gente subir ali na gaveta, na mesa, e aí é onde acaba acontecendo uma situação que você não espera, né? As quedas dentro de casa, justamente porque nós temos móveis, temos outros itens ali, todos muito próximos, eles podem agravar uma queda simples, que talvez se você tivesse no meio da rua, tivesse em algum outro cantinho ali, não aconteceria nada, mas dentro de casa fica mais complicado, a situação acaba sendo ainda mais intensa.